Quero mais uma vez saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que chegou agora, quero saudar, quero dizer que é muito bom você estar conosco. Te convido a chegar um pouquinho mais cedo. Nós começamos o nosso culto 9h30 e nós temos toda uma preparação para que nós possamos iniciar a ministração da santa e bendita palavra do Senhor. Estamos trabalhando fruto do Espírito e frutos da carne. Começamos, a opção minha foi, como na sequência da palavra de Deus, optar por iniciar pelos frutos da carne. Aquilo que é até mais fácil identificar nas nossas vidas. Fizemos uma breve introdução, nós temos um site que tem todas essas informações, você pode ir lá assistir o áudio, você pode ver o vídeo, você pode ter o material que eu utilizo para você fazer o acompanhamento. Também a transmissão via YouTube, a transmissão via Facebook, e você tem todas as oportunidades para você conhecer e crescer neste assunto. Começamos fazendo uma breve introdução, depois passamos para a primeira fruto da carne. E eu quero convidar você inicialmente para a gente fazer a leitura de Gálatas capítulo 5, verso 19 em diante. São 3 versículos apenas, mas é importante que nós leiamos nas Escrituras. Gálatas capítulo 5, verso 19 em diante, diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E nós já temos falado que esse praticar é algo do tipo, a prática constante, sem nenhum tipo de tristeza de coração. Há pessoas que têm dificuldades nessas áreas, que lutam com isso e não conseguem se libertar, e muitas vezes tropeçam e caem em todo esse processo de libertação. Nós, como já disse, fizemos uma introdução. Na semana retrasada, nós falamos sobre o primeiro fruto da carne, que é a prostituição. Não vou falar sobre ela hoje, mas como nós temos costume, fazemos o resumo do que foi tratado na semana passada. Na semana passada nós falamos sobre a segunda obra da carne, que em grego é a catarsia, que significa impureza. Semana passada nós falamos que esta impureza, ela está basicamente dentro de 3 áreas ou 3 grandes divisões. Falamos que esta impureza, ela tem um sentido natural, um sentido físico. E nós demos exemplos do tipo uma casa que está suja e uma casa que está limpa. Nós demos o exemplo de você alugar um imóvel, você recebe aquela casa sem nenhum tipo de sujeira, nenhum tipo de móvel. E aí quando você sai, você também deixa como você encontrou. Falamos também que esta sujeira, esta impureza pode se referir também àquela sujeira da enfermidade. E aí eu estava meditando hoje pela manhã, lembrei inclusive da impureza que o rim nosso, entendeu? Muitas pessoas que têm dificuldade com problema de rim, então o que eles fazem? Elas fazem a hemodiálise, que é a limpeza do quê? Das impurezas, que é esta mesma impureza que é citada nas Escrituras. A segunda forma da gente ver esta impureza que nós tratamos na semana passada é a impureza ritual e cerimonial, em que nós está grandemente relatado nas Escrituras, em especial no livro de Levítico, em que ele fala sobre as impurezas, da impossibilidade de você chegar perante um Deus santo ou uma divindade sem fazer certos procedimentos. A gente vê em algumas igrejas, por exemplo, você não pode cultuar sem um terno. As mulheres, elas não podem ter uma maquiagem. E são procedimentos
independente de eles serem certos ou errados, coisas de homens ou não, são procedimentos. E as Escrituras, elas trazem também procedimentos. O homem, após a queda de Adão e Eva, ele é pecador e há necessidade de alguma coisa para possibilitar ele de chegar à presença do Senhor. Em Levítico nós vemos essa impureza falando de animais imundos. Há animais que não são para ser comidos. Na semana passada falamos inclusive do morcego, que foi aquele que deflagrou toda essa pandemia em que lá o povo chinês foi lá e começou a se alimentar daquele animal. Também falamos sobre Levíticos 18, 19, que a mulher, ela, quando estava no seu período menstrual, ela também tinha o problema de ser declarada imunda. Nós temos os problemas de pele, como lepra e outras. E aí eu estava meditando bem hoje pela manhã, eu lembro que teve no Egito, quando houveram as pragas do Egito, os sacerdotes daquelas divindades lá, eles não podiam entrar na presença da sua divindade. Ora por causa da ferida, por causa das chagas, ora por causa dos piolhos. Então aquilo demandava para eles uma purificação para que eles pudessem entrar na presença do Senhor. Qual a diferença de nós para aquele povo? É que nós temos o sangue. A falta do sangue impossibilita o ser humano de chegar na presença de Deus. No Antigo Testamento, dentro do povo de Israel, isso ocorria através do sacrifício de animais. Animais eram sacrificados e aquele sangue, ele fazia expiação, uma expiação limitada daquele momento, daquela pessoa, daquele pecado, daquela situação, para que ela pudesse se relacionar com o Senhor. No meu caso e no seu caso, você que é cristão, você que tem o Senhor na sua vida, o sangue do Cordeiro é sobre a sua vida e você tem como entrar na presença do Senhor a todo momento. E a terceira forma que nós falamos é a impureza no mundo moral. As pessoas, elas faziam coisas, regozijavam-se em todas as coisas que Deus odiava. Finalizamos esse tema de impureza citando Mateus capítulo 5, verso 8, que fala: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Também podemos entender de uma versão negativa: aqueles que não têm o coração limpo não verão a Deus. O segundo tema que nós tratamos na semana passada foi lascívia, que em grego é aseugeia. E nós falamos que se tratava de libertinagem, sensualidade, ações indecentes, ansiedade por prazer. E nós falamos que essas três primeiras palavras se referem à área sexual e é como se fosse um degrau. Começa com a prostituição, depois vai para a impureza, para passar para a lascívia. E apenas uma observação: eu fiz uma comparação para facilitar o teu entendimento e talvez eu tenha gerado confusão. Lascívia, nas Escrituras, se refere única e exclusivamente à área sexual. Então, apesar de eu ter usado exemplos diversos de álcool e outras coisas, não. A lascívia, ela se refere exclusivamente ao problema sexual, em que a pessoa, num grau inicial, ela peca, mas com problema, com dificuldade, com vergonha, ainda no contexto da impureza também. Então, a gente vê pessoas que têm uma vida dupla, de manhã e durante o dia, tem uma vida correta, digamos assim, dentro dos padrões cristãos. Quando é à noite, a pessoa se traveste, vira uma drag queen, entendeu? Porque naquele período da noite, ela é uma outra pessoa. O homem lascivo, ele não está preocupado com a opinião pública, ele não está preocupado com o que você pensa, com o que eu penso, ele quer mais ele quer chocar a opinião pública. Se ele não fizer isso, ele não está satisfeito. E nós temos visto isso bastante dentro do contexto do movimento agora LGBT+, né? Porque tem um monte de letra depois, eles cansaram de colocar letras. As pessoas, elas não têm mais a condição de viver a sua sexualidade, mesmo que desaprovada da Bíblia, dentro do contexto dos seus lares e dentro dos momentos das situações que elas vivem. Em restaurantes, em lugares públicos, elas fazem questão de chocar. E a gente vê imagens realmente chocantes de pessoas fazendo manifestações de toda sorte ou espécie. Nós estabelecemos 3 características da lascívia. A primeira é uma ação libertina e indisciplinada. A voz da razão não existe.
A pessoa simplesmente ela vai fazer, ela quer fazer, ela vai e faz. Eu tenho liberdade, ninguém pode me tolir. A segunda é que ela não, além de não se respeitar, ela não respeita a opinião dos outros. Ela acha que os outros, ele tem direito. E a terceira condição é que, além dela ser libertina e indisciplinada, além de ela não se importar com a opinião dos outros, ela faz questão de chocar, conforme eu já te disse. Ela é indiferente à opinião, e quanto mais pessoas tiverem a par e aprovarem, melhor. E aí eu estava pensando num termo para isso, é o que nós chamamos de uma maneira bem simples, que não reflete na verdade a lascívia, que é as pessoas que são sem vergonha. Sem vergonha tem muito a ver com lascívia. Eu faço o que eu quero, como eu quero, quando eu quero, não importa o que as pessoas pensam. Nesta manhã nós vamos iniciar um segundo bloco. O primeiro bloco, a primeira tríade era de problemas sexuais. Agora nós vamos começar um outro bloco, que começa com idolatria, ou em grego, eidolatria. Então você imagina o idolatria, coloca um E na frente, eidolatria é a palavra grega. Idolatria também se fala em relação a culto a falsos deuses, adoração de ídolos. E nós vamos demandar um pouco de tema em relação a isso, porque é um tema muito sério. Não que os outros não sejam. Pela natureza das coisas, a adoração aos ídolos, ela parece difícil de ser entendida pelo homem moderno. Um homem que é ligado com a internet, com mídias sociais, às vezes é difícil para nós imaginarmos e compreender como que alguém pode ter reverência a um pedaço de madeira, pedra, metal, por mais bela que esta forma tenha sido esculpida, e por mais cara que seja a sua ornamentação, mas apesar de racionalmente nós não conseguirmos entender, nós podemos olhar pela nossa janela, pela janela do nosso computador, que as pessoas elas não só aceitam, como elas entram de cabeça nesse tipo de condição. A condição de você adorar um Deus que você não vê é muito difícil para algumas pessoas. As pessoas, elas sentem que precisam de algo a mais. Eu preciso de alguém, algo que eu possa tocar. Eu lembro que eu vi uma reportagem sobre um metrô, acho que na União Soviética, antiga Rússia, e lá tinha uma imagem lá de não lembro de que era, e o pé do negócio lá estava praticamente liso, era uma estátua, parecia que era de bronze, alguma coisa assim, polido, porque todo mundo tinha que passar, e passar a mão lá, acho que era um santo de boa viagem, alguma coisa desse tipo. O ser humano, por mais racional que ele seja, por mais evoluído que ele seja, ele tem dentro do coração um buraco que só pode ser tampado pela figura de Cristo. E por não ser, porque a pessoa não quer, porque ela não procura, por qualquer motivo que seja, ela tenta se apoiar em alguma coisa. Torna-se ainda mais difícil de entender quando nos lembramos que muitos ídolos antigos eram tudo menos belos. Você pode até olhar para uma imagem, a gente olha, por exemplo, para a imagem de Maria e você vê, apesar daquela figura não refletir a figura da Maria Real, a Maria Real, a pele dela é escura, é uma pele do Oriente Médio, entendeu? Castigada pelo sol, mas independente disso, você olha para a figura de Maria dentro do contexto ocidental, você vê uma pessoa com a pele perfeita, com os olhos azuis, e você fala, que imagem bonita. Dá até vontade de olhar para isso com um pouco mais de ternura, para essa imagem. Mas no mundo antigo, a grande maioria das imagens, elas não eram bonitas. Não eram bonitas. A imagem de Artemis ou Diana dos Efésios, eu fui até procurar na internet. Se você digitar lá no Google, Diana dos Efésios, imagem, você vai ver que a imagem dela era uma imagem feia. Era uma imagem de uma mulher, aparentemente uma mulher, entendeu?
alta, magra, bem magra, meio achatada, e ela tinha 30 seios nesta área aqui. E eram seios que eram sobrepostos. Era uma coisa que era estranha. Estranha. Era totalmente destituída da beleza. O fato é que no início as pessoas não adoravam os ídolos. O ídolo era uma função. Quando nós vemos, por exemplo, a condição do povo saindo do Egito, e aí eles conquistam a terra de Canaã, você vai ver lá em Josué isso. Você vai reparar que algumas tribos já tinham a herança deles do outro lado do rio, e depois de fazerem tudo que lhe foi solicitado, eles voltam. E eles levantam um altar. Aquilo era uma figura de um ídolo. Quando o povo de Israel do outro lado do rio olha para aquilo e fala, eles já se perverteram. Vamos destruí-los. E eles falam, não. Isso aqui é apenas uma réplica do altar. Daqui quando passarem os anos, vocês olhem e falam assim, esse povo aí, ele é povo nosso. É o mesmo povo nosso. Achei uma passagem também bem interessante. Abre aí Gênesis 31, 19. Gênesis 31, 19. É algo interessante. Gênesis 31, 19. Fala assim: tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E muitas vezes as pessoas falam, como é que uma pessoa que é da linhagem bendita está aí com idolatria? Entenda que este ídolo, ele não tinha referência à adoração. O nome dele era chamado de Terafim, como serafim, só que coloca um T na frente, Terafim. E o objetivo dele um dos objetivos dele era sinalizar que a pessoa fazia parte de um grupo. Então, se eu faço parte, meu sobrenome é Ribeiro, então eu faço parte da família Ribeiro, eu tenho um símbolo, é como se fosse um brasão na Idade Média. Então a pessoa que detinha aquele brasão, detinha aquele ídolo, ele fazia parte da família e tinha direito. Por exemplo, quando o patriarca morria, iam fazer a divisão da terra, eu ia lá e apresentava o meu ídolo e falava assim, olha, eu também faço parte. Como um anel, como um brasão, como um símbolo. Então não tinha a ver com adoração. Se você lê esse texto que eu falei para você de Gênesis, capítulo 31, verso 19, antes e depois, você vai ver que a preocupação da esposa lá de Raquel, Raquel, era que ela fosse esquecida, que ela não recebesse nada. Então não tinha a ver com adoração. Uma outra forma era para mostrar que naquela região se adorava aquele Deus. Eles tinham esse vínculo com os deuses. E não era para a imagem ser adorada, era simplesmente um símbolo. Que ali, quem comandava era uma divindade em especial. Visava localizar e visualizar o Deus que representava aquela região. Como eu disse, originalmente não houve intenção de que o ídolo fosse adorado. Mas, uma vez que isso foi feito, era quase inevitável que o homem passasse a adorar quem? O ídolo. Porque é muito mais fácil você fazer referência àquilo que você consegue enxergar e você consegue tocar. Então os ídolos eles foram levantados com uma finalidade. E com o passar do tempo as pessoas começaram a adorá-lo. Um bom exemplo, nós temos a figura do Império Romano. O Império Romano começou com a expressão da gratidão. O povo romano, pela segurança, pela integridade física, pela justiça e pela boa ordem que Roma trouxe aos homens. Naquele mundo, naquela época, o conflito era tremendo. Não havia ordem. Os povos bárbaros eles viviam lutando e era aquela guerra, aquela luta. Apesar do povo romano ter massacrado e maltratado tanto os judeus como o povo cristão,
Para a situação sociopolítica do mundo, aquilo foi bom. Eles construíram estradas para ligar as principais cidades, então as pessoas elas podiam transitar sem medo de serem roubadas. Então haviam destacamentos como hoje você passa numa rodovia, haviam postos da Polícia Federal aqui no nosso tempo, mas lá haviam postos dos exércitos romanos. Então os bandidos eles se sentiam constrangidos e as pessoas elas podiam manifestar, transitar com facilidade. E aí o povo fica grato a Roma. Fica grato pelo comércio, pela instituição de um governo correto. Roma, não só no sentido de terra, também em sentido de mares. Ele acabou com os piratas. As pessoas não podiam transitar de barco porque eram atacadas. E Roma resolveu isso. Trouxe uma justiça imparcial. Então as pessoas elas eram tratadas de uma forma justa. Quando você vê os próprios relatos do apóstolo Paulo, quando ele sofre os açoites dele, ele fala assim: vocês me estão fazendo isso comigo sem eu passar pela lei. E as pessoas elas ficam morrendo de medo. Como que a gente fez isso com o romano? Vamos soltar ele. Ele fala: não, se a pessoa não vier aqui pedir desculpa para mim, não fica por isso mesmo. E aí você vê aquela autoridade e fala assim: olha, me desculpa. E aí ele segue o seu caminho. A partir dessa gratidão, surgiu a adoração a Deus, a Roma. A gente olha na natureza uma série de forças naturais, em que as pessoas elas dão um nome para isso. Deus do trovão, Deus da água, Deus da fertilidade, Deus de toda sorte de espécie. E as pessoas começaram a olhar para Roma como se fosse um Deus. E aí eles criam um símbolo. Um símbolo que ia à frente dos exércitos, que era uma águia. A águia simbolizava Roma. Só que o que ocorreu é que as pessoas começaram a adorar esta águia. Existia mais de um século antes da adoração ao imperador que ocorreu na sequência. As pessoas elas começaram a adorar primeiramente algo que não era palpável. Depois tinha simbolismo da águia. Depois disso eles começaram a olhar para o imperador como alguém especial. Você vê essa relação com a política de hoje, com a política de 5 anos atrás, em que as pessoas falam: olha, esse cara é o Salvador. Alguns falam: ó, esse aqui é isso, esse é aquilo. Mesma coisa acontecia em Roma. As pessoas olhavam para o imperador como alguém especial e começaram a adorá-lo. E criaram uma imagem que no início provavelmente ele falava assim: ah, não precisa, não é bem assim. Os imperadores romanos talvez ficassem encabulados. Mas aí com o passar do tempo, sabe que é legal? Sabe que é interessante isso? As pessoas elas me respeitam, elas me amam, eu dou o que elas precisam. Mas para aqueles que estavam nas cercanias do império, o imperador não passava de um nome. Então as pessoas que estavam na cidade conseguiam ver o imperador. Mas fora das cidades não havia referência, como no caso dos ídolos do lar. Começou-se a colocar estátuas. E eles começaram a adorar e a venerar. Em primeiro lugar, o espírito invisível de Roma. Depois o imperador visível. E depois ainda a estátua presente. É o curso do estabelecimento da idolatria. Você vai ver, a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso, que isso, nós temos um termo dentro do aconselhamento bíblico que fala ídolos do coração. Quando você tem afeição ou afeto exagerado em relação a algo, você começa a trabalhar com isso na mente. Depois você começa a querer enxergar alguma coisa desse tipo, e depois você precisa pegar. A pornografia funciona dessa maneira, o vício de drogas funciona dessa maneira. As pessoas elas vão procurando satisfazer aquele buraco do coração, e quando não conseguem, elas vão tentando colocar alguma coisa no coração para tentar resolver essa dificuldade. Aqui está o primeiro erro básico da adoração aos ídolos.
A adoração aos ídolos é a adoração do objeto criado, ao invés da adoração do Criador de todas as coisas. Adoração é substituição. O problema de você gostar de uma maneira exagerada de algo é que você começa a olhar para aquilo como se fosse mais importante do que Deus. A gente vê isso no caso de Abraão e seu filho, em que Deus olha o coração de Abraão e fala, bom, o coração de Abraão, ele não está tão voltado assim para mim. Eu vou mostrar para ele. E aí ele leva, não porque Deus não sabia o que ia acontecer, ele é o que define, mas naquele momento ele leva o seu filho, Abraão leva o seu filho até o monte e intenta sacrificá-lo para mostrar para Deus que o coração era dele. A gente vê essa condição do Império Romano também lá em Daniel capítulo 3, não precisa abrir, na figura de Nabucodonosor, que era um rei que procurava agir de uma forma correta. E aí aquelas pessoas que estavam à sua volta olham para Daniel, o seu proceder correto, e falam assim, se a gente deixar esse cara desse jeito aí, ele vai acabar conosco. Ele vai acabar com as propinas, ele vai acabar com as rachadinhas, ele vai acabar com toda sorte de coisas. E nós só vamos conseguir derrubar ele se nós atacarmos dentro da lei do Deus dele. Então, enchem o coração do Deus, do rei, do imperador Nabucodonosor, que ele merecia uma estátua. E aí, fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, ninguém pode mais orar para outro Deus se não for para você. E ele, tá bom, vai. E aí ele sela com o selo de rei dele. E aí eles chegam só esperando, porque Daniel, ele 3 vezes por dia orava ao Senhor. Daniel devia ser desocupado, né? Porque ele não fazia nada, ele era governador, ele tinha muito trabalho. E ele entendia a prioridade que eu muitas vezes não tenho e você não tem, de orar ao Senhor. Ele orava 3 vezes. E ele orou a primeira, orou a segunda, a terceira. Eles foram lá, pegaram ele e falaram assim, olha rei, você decretou uma lei e esse homem deve morrer. E aí ele é colocado na cova dos leões, você conhece muito bem a história. E aquele rei, ele fica incomodado e a noite inteira ele pede ao Deus de Daniel que o salve. E Deus já tinha intento de fazer isso, cala a boca dos leões. E aquela estátua, ela acontece, ela existe, ela estava lá, entendeu? E era um objeto de adoração. É exatamente este conceito que Paulo fala no contexto de idolatria, no texto de Gálatas, capítulo 5, verso 19 e em diante. O que Deus... Romanos, abre aí, Romanos capítulo 1, versos 19 a 23. Romanos capítulo 1, versos 19 a 23. O apóstolo Paulo ele começa a expor para a igreja de Roma este problema de você ter tanta afinidade com algo. Família, trabalho, bens, coisas, pessoas que você coloca no lugar de Deus dentro do seu coração. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Esse primeiro versículo está dizendo que as pessoas sabem o que estão fazendo. Deus mostrou para eles. Continuando, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. As pessoas sabem, as pessoas conhecem, se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Você consegue ver Deus na criação. Tais homens, que homens? Os ímpios. Aqueles que trocam a figura de Deus por qualquer outra. Tais homens são por isso indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Lembra da lascívia? Nulidade. Obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios. Eu sei tudo. Eu sou inteligente, eu sei. Inculcando-se, se achando sábios demais, tornaram-se loucos perante a verdade.
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O apóstolo Paulo, ele está falando exatamente sobre a problemática de você trocar Deus por outra coisa. Quando você não separa o dia do Senhor por qualquer outra coisa, exceto aquilo que a gente já trabalhou, que é a misericórdia, que é o cuidado com o próximo. Então, por exemplo, o Alice estava com a mamãe dele enferma. Então, ele atesta para mim que ele trabalhava o dia inteiro e aí tinha que ir lá dormir com a mamãe dele. Isso é a ação da misericórdia. Apesar disso, eu cobrei ele algumas coisas, porque a minha função é essa, é cobrar, não permitir que você se desvie. Mas a ação dele é uma ação de misericórdia. Qualquer outra coisa que você faça dentro do dia do Senhor é uma ação de idolatria. Porque você acha que a outra coisa é mais importante do que o seu Deus. E isso nós já explicamos. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, de turno, ou é um policial militar, uma pessoa que trabalha de escala em um hospital, ela tem um dia separado para o Senhor. Mas, exceto isso, essas ações, elas não são abençoadas. E o apóstolo Paulo está falando, as pessoas estão trocando a glória de Deus, a provisão de Deus, a mão de Deus, o cuidado de Deus, por coisas que são mais importantes ao meu coração. Por isso que eu tenho dificuldade, por exemplo, com retiros, em que a pessoa faz o retiro, e aí passa o dia inteiro na piscina, jogando bola, fazendo aquele monte de esporte e tal. Quando chega a noite, a pessoa não está longe de Deus. Ela não enxerga nada. Você só olha aquela primeira fileira com todo mundo com aquela tudo vermelho aqui e a pessoa está querendo ir para a cama. Esse tipo de idolatria ainda existe. Porque basicamente ele é adoração às coisas ao invés da adoração a Deus. A gente vê, por exemplo, países como a Índia, em que a vaca, o animal vaca, ele é adorado e as pessoas passam fome, mas não podem matar a vaca, porque entendem que a vaca é um animal sagrado. Trocaram a glória do Deus incorruptível pelo ser criado, quadrúpedes, ele está falando aqui. Em outros lugares, outros animais, outros seres, outros bichos, imagens. E a gente vê isso também dentro da cultura evangélica cristã, em que as pessoas olham para a rosa ungida, para o óleo ungido, para a arca ungida e uma série de coisas que você olha e parece que aquilo tem um poder. E você fala, esse aqui, não, eu não vou nem orar para Deus, eu vou orar aqui, essa imagem, essa coisa. Pode-se dizer que o Deus da pessoa, sem dúvida alguma, é aquilo a que ela dedica o seu tempo, seus bens e seu talento. É aquilo ao qual ela se entrega. Nesses tempos a gente tem visto muito bem o sinal de status. O que é que te representa? Às vezes esse sinal de status, ele pode ser o seu ídolo, que pode ser um carro, pode ser uma localização onde você mora. O sinal de status é aquilo que o homem deseja, como prova e garantia externa de que alcançou certo grau de sucesso. Lembra da lascívia? A pessoa ela quer ser reconhecida pelos outros. Não importa que eu tenha sucesso, as pessoas elas têm que dizer que eu sou uma pessoa com sucesso. Aquilo torna-se para mim o meu ídolo. O sinal de status pode ser uma casa em certo bairro, algum tipo de imóvel eletrodoméstico, que é cobiçado por muitos, mas possuído por poucos. Pode-se dizer com muita verdade que o sinal de status é o ídolo do homem, do ser humano, porque ele dedica-se totalmente à sua obtenção. Tem pessoas que têm como ídolo, por exemplo, a corrida, ou o motocross, ou andar de bicicleta. Tudo pode ocorrer, mas eu não posso deixar de andar de bicicleta de tal hora, tal dia, tal dia. Não importa o que acontecer, eu tenho. E a pessoa tem idolatria em relação à bicicleta, tem idolatria em relação ao videogame, idolatria em relação a uma série de coisas. Sempre quando algum objeto do mundo começa a ocupar o lugar principal em nosso coração, em intenção e mente, esse objeto torna-se um ídolo que tomou o lugar que pertence a Deus. Na década de 80, da qual eu faço parte, o símbolo de status, um celular. As pessoas que tinham um celular, as pessoas olhavam assim, hoje você tem 2, 3 celulares. Quebrou,
você pega o outro na gaveta. Naquela época não tinha isso. E quem tinha um celular, tipo assim, e as pessoas elas fazem questão de ter sempre o último modelo. Por quê? Porque elas querem mostrar para as outras pessoas que elas têm mais. Mas você usa o telefone apenas para ligar, receber chamada. Você usa o teu celular apenas para você mandar uma mensagem de WhatsApp. Para que você precisa de um celular de 10 mil reais? Símbolo de status, ídolo. É interessante e relevante o fato de que a idolatria ela está imediatamente depois do grupo de pecados sexuais, porque também o sexo ele é símbolo de status. O sexo também é um objeto de idolatria. Para você tirar a prova disso, é uma coisa muito simples. No intervalo, você abre o teu celular ou o teu laptop e procura os posts das pessoas. E você vai ver pessoas fazendo poses. Sou cristão, mas as poses que eu faço. Para que a pessoa está postando aquilo? Por que ela está se expondo daquele jeito? Para ser aceita. Para receber o joinha, para que alguém fale, olha como você está linda e maravilhosa, como você está lindo e maravilhoso. Por que as pessoas fazem o que fazem dentro das mídias sociais? Idolatria. Elas querem se sentir desejadas. Elas querem não simplesmente serem bonitas, mas elas querem se sentir desejadas. No antigo mundo, a idolatria e a imoralidade sexual estavam estreitamente ligadas. De onde vem essa associação de que sexo é algo de idolatria? Quando você olha a cultura grega, você vê aqueles homens e mulheres que nas estátuas eram perfeitos. Os deuses gregos, eles têm os seus corpos perfeitos. Você vê as vestimentas deles sempre aparecendo, uma barriga muito bem definida. Os corpos são perfeitos. Vem de lá. E a gente absorveu essa cultura e coloca o sexo muitas vezes como um ídolo para nós. Podemos ver esta conexão no Antigo Testamento. Oséias capítulo 2, versos 5 e 8. Oséias capítulo 2, versos 5 e 8. Relato do livro de Oséias. Diz assim, Oséias capítulo 2, versos 5 e 8. Pois sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz, irei atrás dos meus amantes. Aquela mulher havia sido resgatada da prostituição, tinha uma casa, tinha família, era reconhecida como uma pessoa correta, e ela, irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã, o meu vinho, o meu óleo e as minhas bebidas. Ela, pois, não soube o que eu é que lhe dei o trigo, o vinho e o óleo, e multipliquei o ouro e a prata que eles usaram para Baal. A esposa de Oséias, ela era uma mulher idólatra do sexo. Na Palestina, no antigo culto pré-israelita, os Baalins, Baal significa Senhor. Os Baalins eram deuses da fertilidade. Eram os deuses das forças por trás do crescimento da ceifa. Eram eles que davam o trigo, o vinho e o óleo. Israel voltou-se para ele e, visto que Israel era noiva de Deus, podia-se dizer que ela estava adulterando com deuses estranhos. As pessoas elas tinham as suas plantações e elas tinham atos sexuais sobre estas plantações para que o Deus da fertilidade trouxesse a fertilidade também na colheita. As pessoas elas têm ligações desse tipo. O adultério veio a ser um símbolo de apostasia, pois a apostasia era a infidelidade mediante a qual Israel se desviou de Deus. Então Deus olha para aquele povo, que era o povo dele, e aquele povo já estava adorando a outros deuses. E Deus falava assim, ele é a minha noiva. É um relacionamento entre a adoração e a parte sexual. Conforme já notamos entre os poderosos de crescimento, o sexo, ele é sempre o mais vivo. É sempre o mais vital e o mais poderoso. As pessoas, elas falam, eu não vivo sem sexo.
Tendo em vista esse fato, o ato sexual veio a ser um ato de adoração e de glorificação a Deus. E, portanto, equipar os santuários antigos com prostitutos cultuais, que nós já falamos em encontros anteriores, tornou-se um costume. Essas divindades, elas parece que se alegravam perante a exposição sexual dos seus adoradores. Não porque aquelas divindades exigiam aquilo, mas simplesmente porque as pessoas tinham aquilo a oferecer. E como eu gosto, como eu quero, eu falo, então eu vou oferecer a esse Deus. A atração que unia a adoração desse tipo exerce sobre a parte mais baixa da natureza. O ser humano, ele entende que a sexualidade para ele ela é essencial. E a gente vê isso nas propagandas de venda de perfume, de miojo, de comida chinesa, de qualquer coisa. Entendeu? Tem que ter a figura sexual. Na década de 80, a venda de cigarros ela era condicionada com homens e mulheres belíssimos em situações em que as pessoas olhavam e a cobiça é sexual. O homem natural preferia isto, o quê? A demonstração da adoração a outros deuses através do sexo do que através do que? Da oração. Por que na quarta-feira tem tão pouca gente orando? Porque, de certo modo, não é movimentado. As pessoas não são admiradas. Pessoas que oram, elas são colocadas num segundo nível espiritual. E se eu sou do louvor e eu apareço, não há briga para participar do ministério de oração, mas há briga para participar do ministério de louvor. Nas igrejas grandes a gente vê bastante isso, porque eu quero me expor. Achava-se nisto o perigo terrível, no caso do culto a Baal, contra qual os profetas eles bradavam, não adorem a Baal. E a sua consorte, ou seu consorte, como é que eles fazem esse casamento entre divindades? Era Azerá, que não é Azera, é Azerá, que era um poste ídolo, que a gente vê muito bem representado na figura de obeliscos. E a figura de um obelisco, que é uma figura retangular, com a ponta, nada mais é do que a simbologia do símbolo do órgão sexual masculino. Os postes ídolos, eles significam a figura de um pênis, de um órgão sexual masculino. A tragédia da idolatria era dupla. Nela os homens adoravam o objeto criado ao invés do Criador de todas as coisas. E nela os homens usavam como adoração um ato, belo em si, o sexo. Quem criou o sexo foi Deus e criou para a glória deles. Mas eles faziam aquilo se tornar em pecado. Com um só golpe, a idolatria destruiu a adoração verdadeira e a pureza, que é a mais sublime adoração. Idolatria, ela não é só sexo. Idolatria é qualquer coisa que você coloque no lugar de Deus. Apóstolo Paulo batia bem dentro da tecla da sexualidade. Há um tema em paralelo que talvez a gente trabalhe isso com mais profundidade, que é ídolos do coração. Aí teria que ser um estudo à parte, em que fala que o meu coração e o seu coração é uma fábrica de ídolos. Coisas que você deseja, que você quer, de uma forma desesperadora e que colocam Deus em segundo lugar. Vamos dar um pequeno intervalo para nós retornarmos daqui a 15 minutos com o nosso próximo tema, que é feitiçaria. E você vai se espantar sobre coisas que são feitiçaria e você não sabia. Que Deus abençoe você nesse primeiro período. Eu sei que foi algo pesado, entendeu? Você tem aí 5, 10 minutinhos para você refletir, pensar um pouco nisso, tá? Tenho esse material por escrito. Se você depois precisar, você pede para mim, para você poder meditar. É importante que você tenha esse tipo de conhecimento. Amém? Que Deus abençoe você. Até após o intervalo, em nome de Jesus. Deus o abençoe.